Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia. Que bom, né? Estamos aqui por mais um domingo para juntos aprendermos da palavra do Senhor, não é isso? Mais um estudo. Então, nessa série de estudos que nós estamos fazendo no IDV, hoje nós vamos dar início a uma nova doutrina, que é a doutrina de Deus. E o tema, né, que nós vamos iniciar agora, nesse momento, é a existência de Deus. Né? Tomando como base bíblica, nós vamos falar, né, sobre a existência de Deus. E aí, na tela seguinte, nós temos dois questionamentos. E em cima desses questionamentos que nós vamos trabalhar o nosso tema de hoje. O primeiro questionamento é: como sabemos que Deus existe? Né? O segundo questionamento é: e se Ele existe, seria possível para nós conhecê-lo? Então, nós vamos desenvolver hoje o nosso estudo em cima desses dois questionamentos. Na tela seguinte, a gente vai iniciar com o primeiro questionamento, né, que é sobre a existência de Deus, e nós vamos trabalhar em cima de duas afirmações. Nós temos uma afirmação aí que diz: todas as pessoas têm alguma intuição íntima sobre Deus. E a segunda afirmativa diz que cremos que as provas se encontram nas Escrituras e na natureza. Então, vamos agora destrinchar, né, essas duas afirmativas que a gente vai prosseguir na tela seguinte. A intuição da humanidade sobre Deus, né? Por que a gente fala sobre essa questão de que a humanidade ela tem no seu íntimo, ela tem algum conhecimento, né? Alguma intuição, alguma coisa, alguma informação sobre Deus. Então, todas as pessoas, em todo lugar, têm uma intuição íntima e profunda de que Deus existe, de que elas são suas criaturas e de que Ele é o seu Criador. Paulo diz que até os gentios incrédulos conheciam a Deus. No íntimo, eles conheciam a Deus, mas não honraram como Deus ou lhe deram graça. Né? Ele continua dizendo: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem agradeceram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Isso está registrado lá em Romanos, né, 1:21. Né? Então, aqui ele está dizendo que os gentios eram ímpios e incrédulos, mas intimamente eles conheciam a Deus. Mas o pecado, ele nos afasta, né? Naturalmente, ele nos afasta do Senhor. E isso vai deixando a nossa mente confusa. Então, por isso que Paulo abordou dessa forma. Que a incredulidade deles, né? A tolice deles, deixaram eles com a mente obscurecida e confusa. Né? Por isso que eles não buscaram o Deus verdadeiro. E aí iam adorar outros deuses. Na tela seguinte, a gente vai fazer uma citação agora de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele é ele era uma pessoa, né, um servo do Senhor que era muito inspirado pelo Espírito Santo, né? Sua obra é conhecida até hoje. E ele viveu, né, no século XVII, né, mais ou menos em 1680 e alguma coisa que ele nasceu. E aí ele deixou vários sermões. Então, um dos sermões, ele falava exatamente dessa questão da infalibilidade do Senhor. E aí a gente vai citar agora, que ele colocou: separados da inspiração da Bíblia e da infalibilidade do Espírito Santo de Deus que a escreveu, para onde você irá? Né? Isso aqui complementa exatamente o que a gente estava falando há pouco tempo com relação à mente obscurecida, né? do incrédulo, do ímpio. E Paulo continua, né, falando exatamente para aquele povo,
para os incrédulos e para os ímpios, no versículo 1, no capítulo 1 e versículo 25 lá de Romanos. Ele continua dizendo: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. E ainda acrescenta: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Vejam bem, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós. E continua: porque Deus lhes manifestou, porque foi assim que o Senhor quis. Ele quis que nós conhecêssemos Ele por meio de tudo que tem ao nosso redor. Então, eles não se atentaram a esse detalhe, né? Então, passaram a buscar, como eles tinham essa intuição íntima, né, de Deus, eles passaram a buscar outras coisas, né? As coisas que Deus criou. Adorar o céu, adorar a lua, adorar o sol, criar imagens, enfim, fazer os próprios deuses, né? Para que esses deuses para que eles pudessem se adaptar aos desejos dos próprios ímpios e incrédulos. E na tela seguinte, Paulo continua em Romanos 1, 19 a 20, ele diz o seguinte: sabem a verdade, né? Esses ímpios e incrédulos sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa, né? É o que ele sempre relatava para os gentios, né? E naquele momento, quando ele estava fazendo falando, né, do Senhor Deus, né, da sua soberania para aquele povo. Na tela seguinte, ele continua a dizer: as Escrituras também reconhecem que algumas pessoas negam essa intuição íntima de Deus, né, que a própria Escritura fala nisso, e até negam que ele existe. Trata-se do tolo, né? O tolo que diz em seu coração: não há Deus. Isso está registrado lá no Salmo 14, versículo 1, e também no Salmo 53, versículo 1. O tolo é a pessoa ímpia, que amaldiçoa e insulta o Senhor. E depois, com orgulho, pensa várias vezes: não há Deus, né? Então, tolice não é de quem procura o verdadeiro Deus, né? Aqui as Escrituras, a palavra de Deus está demonstrando, né, por meio de Paulo, ele está falando que o tolo é aquele que diz que não há Deus, que amaldiçoa e insulta o Senhor. Na tela seguinte, né, a gente continua falando dessas comprovações bíblicas, e isso está registrado lá no livro de Salmos 10, versículo 3 e 4. Pois conta vantagem de seus desejos, esses ímpios, esses incrédulos, essas pessoas que não procuram a Deus, o Deus verdadeiro, né? Que só querem saber de si mesmo. Então, contam vantagens de seus maus desejos, né? De seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo, para buscar a Deus, né? Seus planos não levam em conta que Deus existe, né? Eles mesmos se acham autossuficientes e vão buscar nas próprias forças, né, tudo que quer realizar, as suas realizações. Wayne Grudem, ele diz que o pecado leva a pessoa a pensar de forma irracional. Veja bem, o pecado, ele nos leva a pensar de forma irracional e negar a existência de Deus. Somente uma pessoa que não pensa de forma racional ou que foi iludida afirma que Deus não existe, né? Iludidos não são aqueles que buscam o Senhor. Iludidos são aqueles que irracionalmente negam a existência de Deus, né? E se ele pensar de forma racional, né? Somente uma pessoa que pensa de forma racional ou que foi iludida é que afirma que Deus existe,
que Deus não existe, desculpe. Na tela seguinte, a gente continua dizendo: negar a Deus é um problema espiritual. Não queremos crer em Deus porque sabemos que teremos que mudar os nossos comportamentos, os nossos desejos, a nossa autonomia. Por natureza, né, a gente já nasce buscando a religião. Né? Por quê? Por causa dessa intuição íntima que a gente tem. E aí, né, o pecado, ele nos separa de Deus de uma forma, né, que a gente, por vezes, vai buscar de forma errada. Né? O incrédulo, o ímpio, vai buscar esse preenchimento, né, esse vazio que tem dentro de si, de forma distorcida. Né? Uma mente confusa que Paulo relatou no versículo passado, que a gente colocou aqui. Então, o ímpio e o incrédulo vai buscar aquilo que satisfaz a si. Né? Ele vai adaptar, né, aquele Deus que ele cria, aquele Deus que ele inventa, aos comportamentos deles, aos desejos deles e à autonomia, né, dele. Então, aquele que está distante do Senhor, ele não busca o Senhor porque sabe que, de alguma forma, ele vai ter que se adaptar, né, se ele realmente for movido pelo Espírito Santo, ele vai se adaptar à obra do Senhor. Né? Ele vai se adaptar aos princípios do Senhor, à base bíblica, aquilo que o Senhor deixou, aquilo que o Senhor escreveu. Na tela seguinte, a gente vai ver o seguinte: já na vida do cristão, essa intuição íntima sobre Deus se fortalece e se aperfeiçoa na vida do cristão verdadeiro. Essa intuição, né, esse desejo, essa busca por Deus que a gente tem lá no íntimo do nosso coração, a cada dia ela se fortalece e se aperfeiçoa. Por quê? Na tela seguinte a gente vai ver, nas telas seguintes a gente vai ver três respostas para isso. A primeira é porque conhecemos a Deus como nosso Pai amoroso. Né? Então, isso é muito forte dentro da gente. A gente sabe, a gente tem certeza de que a gente tem um Deus, a gente tem um Pai amoroso. Né? A gente tem um Pai que a gente pode buscar a qualquer momento e que a gente pode se relacionar. Lá em Romanos 8:15, o apóstolo Paulo fala: pois vocês não receberam, né, para aqueles que se entregaram verdadeiramente a Cristo, não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos de Abba, Pai. Né? Então, ele nos deu esse direito de chamarmos ele de Pai. Então, ele é o nosso socorro. Então, é por isso que essa intuição no coração, né, no íntimo do cristão verdadeiro, ela se fortalece a cada dia, porque nós sabemos que nós temos um Pai amoroso. Segundo, também porque o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso comprova mais ainda a existência do nosso Pai, que Ele está vivo, Ele está perto da gente, por meio do Espírito Santo, realizando a sua obra e nos fortalecendo, né? Nos dando todo o suporte para enfrentarmos as adversidades desse mundo. Então, o Espírito de Deus, ele vem ao encontro do nosso espírito e ele testifica: filha, filho, você é meu filho, é minha filha amada. Então, eu estou aqui com você. Eu sou o seu Deus vivo. Eu sou o Todo-Poderoso e eu estou junto de você. Lá em Romanos 8:16, diz o seguinte: pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Né? Isso é uma base bíblica que testifica a existência, né, do nosso Deus em nossa vida. A existência verdadeira do Deus verdadeiro. E também, né, isso é fortalecido na vida do cristão verdadeiro
porque chegamos a conhecer o Jesus Cristo vivo em nosso coração, né? Então, a gente não adora a qualquer um, a gente não adora uma imagem esculpida por mãos humanas, né? Como Paulo mesmo relata em Romanos e em Coríntios também. E nós adoramos a um Cristo vivo, né? Nós sentimos isso é muito forte em nosso coração, né? É algo que a gente sente todos os dias, é algo que é manifesto na nossa mente, na nossa alma, na nossa carne também. Então, lá em Efésios 3:17, está escrito: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Né? Então, nós sabemos que quanto mais fé, mais sentimos o Senhor ali próximo a nós. Então, como é que nós não podemos acreditar que não exista um Deus tão maravilhoso, né? Por meio da nossa própria vida, a mudança que é feita na nossa própria vida, né? Na tela seguinte, a gente continua afirmando, e isso, para o cristão, é tão intenso que mesmo não tendo visto Jesus Cristo, nós o amamos de fato. Não é isso, minha gente? A gente o ama porque a gente sente, né? Essa transformação é no nosso ser. Então, só quem vive, só quem se entrega é que verdadeiramente sabe. Lá em 1 Pedro 1:8, mais uma vez, a nossa Bíblia Sagrada nos declara que, embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Diga se não é maravilhoso. Diga que esse versículo não é lindo. É lindo, é isso tudo que acontece realmente na nossa vida. Né? A gente tem horas que quando a gente está lendo a palavra, quando eu estou lendo a palavra, tem momentos que eu grito, tem momentos que eu pulo e que meu Deus, é isso mesmo, porque é muito bom, a gente sente verdadeiramente a existência de Deus ali, porque Ele é vivo, Jesus Cristo é vivo. Na tela seguinte, né, a gente falou nas telas passadas, né, a gente falou sobre a intuição íntima, né, que foi aquela primeira afirmativa que a gente fez, que toda a humanidade tem uma intuição íntima da existência de Deus. E agora, nessa tela, nós vamos falar das evidências das Escrituras e da natureza. Né? Porque a gente, apesar de que a gente vinha já mostrando base bíblica em tudo que a gente vinha falando, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais com relação às Escrituras, né? E mostrar como é que Deus, essa existência de Deus, né, diante da natureza. Então, Wayne Grudem, ele afirma que, de fato, as evidências de que Deus existe se encontram ao longo de toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Isso é inquestionável. Na verdade, em todas as suas passagens, a Bíblia pressupõe que Deus existe. O primeiro versículo de Gênesis não apresenta provas da existência de Deus, o primeiro versículo, mas começa imediatamente a dizer o que Ele fez, né? Ele aqui deixa claro que essa parte, né, esse primeiro versículo de Gênesis, ele está pressupondo a existência de Deus, porque diz o que ele fez. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não é? Então, isso está mostrando que Deus é o nosso Criador, é o Criador de toda a humanidade, é o Criador de todo o universo, é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, esse versículo aqui é muito forte nesse sentido. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na tela seguinte, nós continuamos, né? E temos certeza. Como nós temos certeza que a Bíblia é a verdade, então ficamos sabendo, por meio dela, não somente que Deus existe, mas também muita coisa a respeito da sua natureza e das suas obras. Né? A Bíblia ela deixa isso muito claro para a gente, que Deus
né? Existe as evidências da sua existência em cada passagem bíblica e também a respeito das suas obras. Por meio das obras que Deus realizou, em toda a Escritura, a gente tem a certeza da sua existência. E Gruden continua dizendo: o mundo também dá provas abundantes da existência de Deus. Toda a criação traz evidências do caráter de Deus. Paulo diz que o eterno poder de Deus e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, na tela seguinte, a gente vai ler Romanos 1:20, em que fala que, por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpas, né? Então, não tem como a gente não crer, né, num Deus tão inteligente, né, num Deus soberano, num Deus que tem uma capacidade assim que a gente não tem nem como explicar, né? Porque a gente não explica Deus, a gente não consegue, de tanto poder, de tão grandioso, de tão glorioso que Ele é. Então, não tem desculpa, porque tudo que está ao nosso redor, né? Para onde a gente olhar, a gente vai ver beleza, a gente vai ver complexidade, né? A gente vai ver coisas que realmente o homem não tem esse poder para criar. Veja bem, na tela seguinte, Gruden continua dizendo: mesmo assim, é o próprio homem, criado à imagem de Deus, que testemunha de forma mais abundante a existência de Deus. O próprio homem, nós, que fomos criados à imagem de Deus, é a testemunha, né, de existência, a testemunha mais forte da existência de Deus. Sempre que encontramos outros seres humanos, devemos, se nossa mente pensar corretamente, se nós formos racionais, né, perceber que essa criatura viva, incrivelmente complexa, habilidosa e comunicativa, só poderia ter sido criada por um ser infinito e onisciente, né? Um ser que tem uma inteligência e uma sabedoria plena. Isso é incrível. Isso me fez lembrar, né, nesse momento que eu estava lendo a respeito, estava estudando, me fez lembrar do nascimento da minha filha, né? Quando ela nasceu, Débora, eu fiquei ali, né, aquelas primeiras 24 horas contemplando cada pontinho do corpo dela, né? Do fio do cabelo ao dedinho do pé. E pensando a todo momento: meu Deus, que coisinha preciosa. Meu Deus, isso aqui de forma nenhuma foi criado do nada, surgiu do nada. Então, foi se transformando à medida do tempo, dos séculos, enfim, dos milênios. Não, essa criatura aqui foi criada de forma muito especial, né? Então, aquilo, naquele momento, né, me encheu de muita alegria, porque é muita graça, é muita perfeição, né, para se dizer que nós fomos criados de qualquer jeito. Na tela seguinte, Gruden também fala que, além das evidências percebidas pela existência dos seres vivos da espécie humana, existe mais uma prova excelente na natureza, né? Barnabé e Paulo, eles declaram que as chuvas e estações frutíferas, bem como a comida e a alegria que todas as pessoas aproveitam, são testemunhas, né? São testemunhas de Deus. Na tela seguinte, a gente vai ler que isso está lá registrado no livro de Atos, né, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: no passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, né? Elas não procuraram a Deus, então o Senhor permitiu que elas seguissem os próprios caminhos, mas nunca as deixou
sem evidência de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuva e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre, né? Então, isso é muito precioso, porque a natureza, né, é muito linda. Às vezes eu fico contemplando os pássaros quando chegam lá na minha casa, né, pela manhã cedo, ou então no final do dia, né, e é tão perfeito, né, aquele barulhinho que eles fazem, aquela cantoria, né, e eles embando assim, é uma alegria, é uma coisa muito linda, a natureza, as flores, é tudo tão lindo, né, e isso traz tanta alegria para o nosso coração, que na tela seguinte, né, a gente continua dizendo que apenas um Criador poderoso e sábio poderia criar o universo e mantê-lo em perfeita ordem. Tudo isso faz parte do universo, né? Logo, para aqueles que avaliam corretamente as evidências, tudo nas Escrituras e na natureza prova claramente que Deus existe e é o Criador todo-poderoso e sábio que a Bíblia descreve. Portanto, quando cremos na existência de Deus, não baseamos nossa fé em uma esperança cega, sem evidência alguma, mas em uma quantidade impressionante de evidências confiáveis das palavras e das obras de Deus. Veja bem, apenas um Criador sábio e poderoso poderia criar o universo e mantê-lo em perfeita ordem. Se a gente for parar, né, para olhar assim para o céu, a gente vai ficar assim encantado, né, com a perfeição que são as coisas, cada coisa em seu lugar, as nuvens, as estrelas, a lua. Gente, veja bem, como é que do nada vai surgir um sol, surgir uma lua e cada um com a sua função, né? A lua vem, né, faz toda o seu brilho, o seu esplendor junto com as estrelas durante a noite, né, e permanece aquele tempo ali que a gente está dormindo, a gente está descansando, e logo em seguida ela vai saindo numa harmonia tão grande, ela vai saindo e vai dando lugar para o sol. E aí o sol chega e continua com a sua função. E tudo foi estabelecido por Deus. Essa harmonia, essa perfeição, não surgiu do nada, né? É a prova evidente, né, de que o Senhor Deus, Ele existe e Ele é o Criador, é o Todo-Poderoso e é o único que criou toda a natureza, que criou o universo, que fez tudo da forma que fez. Mais ou menos uma semana, eu estava assistindo um vídeo de uma live de Tarsos Licurgo, né, que ele é professor da UFRN, e ele também é escritor, pesquisador, e ele estava falando exatamente de Deus, da criação, né, da vida e da criação. E ele falou uma coisa muito... Toda a live dele foi baseada nessa questão, de que ele tomou como ponto a ameba. Ele falou que a ameba, né, os cientistas descobriram que a ameba, por ser unicelular, né, ela é tão complexa, apesar de ser unicelular, de ter apenas uma célula, ela é tão complexa que no DNA dela tem informações equivalentes a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. É muita informação, isso é muita coisa. Então, como é que uma simples ameba, que é unicelular, né, tem toda essa gama, todo esse mundo de informação? Como é que apenas uma ameba tem toda essa gama de informação e o ser humano, né, nós que temos trilhões, não sei nem quantas células e nessas células de informações sobre DNA, né, nascemos, surgimos, a gente surgiu do nada, assim, né? Ou então de uma evolução qualquer,
Então, ele enfatizou isso para deixar muito claro que a complexidade que é o ser humano, né, a constituição física do ser humano é tão complexa que não tem como os próprios cientistas já estão se rendendo a isso, né? A questão de que por trás de toda a criação existe uma inteligência suprema, né? Por mais que não reconheça o nosso Deus, né? O Deus criador de toda a natureza, de toda a humanidade, enfim, de tudo que existe, de tudo que há, mas eles já chegaram à conclusão que existe, por trás da criação, existe, né, um criador inteligente, né? Que isso surgiu de um conceito, né, de um criador inteligente. E aí, na tela seguinte, a gente, né, como já falou da existência de Deus, já mostrou com alguns exemplos, algumas versículos, né, algumas passagens bíblicas, né, porque a gente selecionou, né, as passagens referentes a esse estudo, mas a Bíblia, como a gente afirmou desde o início, a Bíblia do início ao fim, ela pressupõe a existência de Deus, né? Então a gente colocou aqui algumas passagens para que a gente pudesse ter essa base bíblica que o nosso Deus verdadeiramente existe e que a palavra que é verdadeira é que nos prova isso. O nosso segundo questionamento, né? Lembra que o nosso segundo questionamento foi: se Deus existir, que já chegamos à conclusão de que de fato ele existe, porque tudo, né, que está ao nosso redor comprova isso. A nossa vida, o nosso espírito transformado por ele, a natureza, tudo leva, o universo, tudo leva a Deus, né? E aí, como ele existe? Então, seria possível para nós conhecê-lo, né? Será que a gente tem como conhecer o nosso Deus? Então, a gente vai trabalhar agora em cima de duas afirmativas. Primeiro, uma afirmativa que a gente coloca aqui, que nós nunca poderemos entender completamente a Deus. Veja bem, a gente não está dizendo que não podemos conhecer a Deus, a gente não pode entender completamente a Deus, né? Entretanto, na segunda afirmativa, a gente vê que podemos conhecer a Deus de um modo verdadeiro, né? E como isso acontece? Na tela seguinte, né, a gente pode falar que, devido ao fato de Deus ser infinito e nós sermos finitos e limitados também, nunca poderemos entender a Deus completamente. Lembre que no domingo passado, né, o pastor Tagino, ele falou, né, no tema sobre nos colocamos de novo na rota, né? E ele falou sobre a existência, né? Ele até tocou em alguns pontos sobre a existência de Deus. E ele falou exatamente isso. Como é que nós, sermos seres finitos e limitados, podemos conhecer um Deus tão maravilhoso, tão glorioso completamente? Ele é infinito, né? Não tem como. Não podemos dizer que Deus é incapaz de ser entendido. Deve-se dizer que ele não pode ser entendido de forma completa e abrangente, porque nós somos finitos e ele é infinito, né? Na tela seguinte, no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 3, nós lemos que grande, né, o rei Davi falou, grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor, é impossível medir, né, a grandeza de Deus. A grandeza de Deus excede a nossa capacidade de pesquisa e descoberta, né? Ele diz, grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor, né? Porque para nós é impossível medir essa grandeza.
a grandeza de Deus. Nós não temos capacidade, por mais pesquisa que façamos, por mais buscas, nós somos limitados. Nós só vamos até onde Ele estabelecer e estabeleceu, né? Quanto ao entendimento de Deus, né, a gente falou da grandeza e agora nós vamos falar também do entendimento. Lá em Salmo 147:5 diz: Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. A gente não mede a grandeza de Deus, não tem essa capacidade, nem tampouco a gente tem a capacidade de medir o entendimento de Deus. Ele é mais do que podemos compreender. Não somos capazes nem de medir e nem de conhecê-lo completamente. Na tela seguinte, o rei Davi, enquanto contemplava o conhecimento de Deus e seus caminhos, né, lá no livro de Salmos, ele diz: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Né? Ele deixa claro aqui, ele contemplando a glória de Deus, mas ele deixa claro que nós somos tão pequenos, né? Nós somos finitos, nós não temos essa capacidade de compreender, né, esse Pai glorioso. Mas, lá em Salmo 139, versículo 6, diz: a sua grandeza, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, é o Salmo 139, versículo 6. A sua grandeza, que a gente viu, a grandeza de Deus, lá no Salmo 145:3. O seu entendimento, que é no 145:7. O seu conhecimento, no Salmo 139:6. As suas riquezas, sabedorias, juízos e caminhos, que está escrito lá no livro de Romanos 11, versículo 33. Tudo isso está além da nossa capacidade de compreender, de entender, né? De conhecer completamente a Deus. Né? Na tela seguinte, né? Apesar de nós termos toda essa limitação, né, com relação a esse entendimento pleno, esse entendimento completo, a gente tem também, né, a gente tem a capacidade de conhecer a Deus de um modo verdadeiro. Né? A gente pode conhecer a Ele de um modo verdadeiro. E esse modo verdadeiro, ainda que não possamos conhecer a Deus de um modo abrangente, podemos conhecer as verdades sobre Ele, sobre Deus. Pois tudo que as Escrituras nos dizem sobre Deus é verdade. É verdade de dizer que Deus é amor, lá em 1 João 4:8. É verdade dizer que Deus é luz, lá em 1 João 1:5. É verdade dizer que Deus é Espírito, lá em João 4:24. E é verdade dizer que Deus é justo, lá em Romanos 3:23. Né? Todos esses detalhes, todas essas verdades, elas constam, né? A gente está vendo aí que em várias passagens bíblicas, como a gente consegue, como a gente encontra as verdades sobre Deus espalhada na palavra. Então, por meio das Escrituras, temos um conhecimento verdadeiro sobre Deus, ainda que não tenhamos um conhecimento abrangente. Né? Então, as Escrituras, ela nos permite conhecer, né, se aprofundar, conhecer um pouco mais de Deus. Ela nos permite conhecer as obras de Deus, né, as grandezas, tudo que Ele fez, né, a sua glória, as suas manifestações de poder. Então, tudo está escrito aqui na palavra, né, nesse tesouro precioso, que o verdadeiro cristão, ele tem que se apegar a isso aqui. Ele tem que se alimentar diariamente disso aqui. Porque, como a gente falou lá no início, né, o Espírito Santo, ele confirma, como tem na palavra, com o nosso espírito,
a existência de Deus, e essa existência é alimentada por meio da palavra. E o Espírito Santo ele vai fazer a obra nesse sentido. Ele vai cada vez mais fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa alma. Na tela seguinte, o Wayne Grudem ele diz que podemos conhecer alguns pensamentos de Deus, até muitos deles, por causa da Bíblia. E quando os conhecemos, como Davi, descobrimos que são preciosos. Veja bem, a gente pode conhecer alguns, mas esses alguns para a gente já é muito precioso, né? Já é grandioso demais, é glorioso. É o próprio Deus que conhecemos, não simplesmente fatos sobre eles ou coisas, né, que ele fez. Ou seja, várias passagens na Bíblia falam de conhecermos o próprio Deus, né? Por que Grudem ele enfatiza isso? Porque, assim, uma coisa é a gente dizer, porque na nossa cultura a gente conhece as pessoas da seguinte forma, ou a gente conhece fatos sobre ela, ou a gente conhece, né, essas pessoas por meio de um relacionamento. Eu posso dizer assim, eu ouvi fatos a respeito do presidente dos Estados Unidos, né, de Donald Trump. Porém, eu não o conheço como pessoa, porque eu não sentei para conversar com ele, eu não tenho um relacionamento mais próximo a ele, eu não faço parte da convivência, né? E aí ele está dizendo que as passagens da Bíblia, ela nos fala, se nós estamos sendo liderados pelo Espírito de Deus, né, conduzidos pelo Espírito de Deus, e nos alimentando da palavra, das Escrituras Sagradas, né, então a gente tem como conhecer o próprio Deus, né? Naquilo que Ele revela para a gente tem como conhecer, né? Porque Ele nos deixou, né, a palavra, né? Ele se manifestou, se revelou a nós por meio da palavra, por meio do seu Filho, né? Trazendo as boas novas, e por meio do Espírito Santo ali nos guiando, né? Nos sinalizando cada dia, né? Nos fortalecendo cada dia. Então, a gente conhece, por quê? Porque a gente tem todo esse envolvimento com Deus, então a gente tem um relacionamento com Ele. E a gente sente essa troca, né? A gente sente quando cada vez mais a gente se envolve com o Senhor, cada vez mais a gente está envolvido com o serviço do Senhor, a gente se dedica ao Senhor, o Espírito Santo ele vai testificando isso. E cada vez mais a gente vai tendo, né, de forma intensa essa certeza da existência do Senhor. Na tela seguinte, a palavra de Deus em Jeremias diz o seguinte: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Não é forte? É forte isso, né? Lindo demais essa passagem. Então, ele está dizendo aqui que a gente não fique por aí se orgulhando de conhecer alguma coisa, de entender alguma coisa, né? Não se achando dono da razão, né? E que sabe de tudo ou que tem domínio sobre tal coisa. Nem que a gente fique se gloriando de ter bens, de ter posses, enfim. Mas que a gente tenha aquele orgulho sadio, aquele orgulho saudável, aquele orgulho que traz prazer, que traz alegria, que traz paz, que é de conhecer o próprio Deus, né? Porque Ele realmente, a gente sabe disso, que Ele demonstra amor leal. Né? No nosso dia a dia a gente sente isso, a gente vê, a gente percebe, né? A gente sabe que o Senhor está ali, né? E Ele traz a justiça dele, e traz a justiça dele e retidão à terra.
né? Então, vamos fazer disso, né, vamos realmente usar isso na nossa vida enquanto cristão, né? Porque isso agrada a Deus. Então, nosso prazer, né, é agradar ao Senhor, então vamos agradar ao Senhor, né? Sendo fiel a Ele e sendo fiel à sua palavra. Na tela seguinte, né, de modo semelhante, Jesus Cristo fala ao orar ao Pai, com propriedade ele diz, e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, ele está afirmando que nós podemos conhecer ao Senhor, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E lá esse é João 17:3. E a promessa da nova aliança, né, que Deus ele fez uma promessa, né, para todos nós, que é a nova aliança, e essa promessa é que todos nós conheceremos a Deus, todos conhecerão a Deus, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Né? E na tela seguinte, a gente diz que por meio desse relacionamento pessoal com Deus que a gente tem, que faz parte da riqueza da vida cristã, esse relacionamento ele faz parte da riqueza da vida cristã, que temos o privilégio de não apenas conhecermos fatos sobre Deus, né? Esse relacionamento ele não nos dá o privilégio não só de conhecermos fatos sobre Deus, pois falamos com Deus em oração e Ele fala conosco por meio de suas palavras. Temos comunhão com Ele e em sua presença, e sentimos que Ele mora dentro de nós. Isso está escrito lá em João 14:23, né? Que Ele mora dentro de nós. Podemos dizer que esse relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a maior de todas as bênçãos. É verdade, né? Na vida do cristão. Esse relacionamento que nós temos diariamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a maior bênção da vida cristã. Né? É a nossa fortaleza, é a nossa força, né? É tudo que a gente tem para nos mantermos firmes, né? No caminho certo, no caminho verdadeiro, né? Que é desse Deus glorioso. Então, na tela seguinte, a gente conclui que toda a criação e o universo são evidências claras da existência de Deus e que também podemos conhecer a Deus nos relacionando com Ele por meio da Bíblia e da oração, né? Portanto, meus irmãos, não tem desculpas. Antes de concluirmos, eu só queria ler aqui uma citação feita por Charles Spurgeon. Eu achei muito interessante que ele fala, ele fazendo um sermão no livro de Romanos, baseado no versículo 36 do capítulo 11, né? Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. E aí, ele diz assim no sermão dele: pise suavemente, seja reverente, pois Deus está aqui, ó mortal, tão verdadeiramente como Ele está no céu. Onde quer que você esteja e o que quer que considere, você está na oficina de Deus, onde cada engrenagem é acionada por suas mãos. Tudo não é Deus, mas Deus está em tudo, e nada funciona, nem mesmo existe, exceto pelo seu poder e força. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. Amém, meus irmãos. E aqui nós concluímos, né, esse nosso estudo sobre a existência de Deus. Então, aguardem que as próximas aulas também vai dar continuidade, né? Que nós iniciamos a doutrina sobre Deus hoje. E as próximas aulas vão dar continuidade, né? A falar desse Deus maravilhoso. E é tão prazeroso para a gente.
Então, nesse momento, vamos agradecer ao Senhor, né, por esse estudo, né, e por nossas vidas e por toda a criação. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos tão gratos, Pai, porque o Senhor se revelou a nós, Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio das tuas obras, Pai, tão poderosas, gloriosas, por meio da tua palavra, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, que cerca, que cuida, que zela por nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ser esse Deus tão maravilhoso, tão amoroso, por nos considerar seus filhos, Senhor, por ter misericórdia das nossas vidas, mesmo sem merecer. O Senhor teve misericórdia e mandou o nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós e nos salvar, Senhor. E estamos aqui, Pai, regozijando de muita alegria no coração por sermos teus servos, por sermos teus filhos, por sermos considerados teus filhos. Obrigada, Senhor, por sua existência, porque sem ti, nós não somos nada. Nós estamos aqui gratos em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, para todo sempre. Amém.